independente do governo, se é de esquerda, de direita, de banda, de lado, pra cima, pra baixo. Cara, se eu tenho uma mentalidade de sucesso, eu vou fazer dar certo, independente do governo. Não basta você ter uma mentalidade positiva, tudo vai dar certo, agora vai, tudo vai dar certo. Lei da atração. Se tu tá aí vendendo apenas serviço de baixo valor agregado. Tem até uma frase do Rock Balboa, né? Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você consegue apanhar e continuar de pé. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder, o podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a ser uma referência e ser bem-sucedido na profissão. Eu sou o Vitor Rubens. E eu sou o Anderson. E hoje esse podcast tá com cara nova. Cara nova? O host do podcast, Vitor Rubens. Quem será? Eu mesmo. Bem-vindo, meu amigo, ao projeto aí. E o que é que temos para hoje? Cara, hoje o tema vai ser a mentalidade que todo profissional da engenharia elétrica precisa ter para ser bem-sucedido. Muito bom, hein? E aí? Então, quem quer ter sucesso, essa é uma das coisas mais importantes para quem quer alcançar o sucesso. Então, hoje o podcast promete. Perfeito. Anderson, temos patrocinadores? Sim. Então, esse podcast é um oferecimento da World Elétrica Soluções, uma empresa especializada em soluções de engenharia elétrica com foco em economia de energia. Então, a World Elétrica é uma empresa especialista em consultorias elétricas de gestão e qualidade de energia para que você, consumidor de médio e grande porte, possa economizar na fatura de energia sem ter que estar desperdiçando todos os meses rios de dinheiro, tá ok? E, além da World Elétrica Soluções, esse podcast também é um oferecimento da World Electric Academy. A World Electric Academy é uma empresa de treinamentos práticos para profissionais da engenharia elétrica, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, que já empreende e quer aumentar o seu nível de sucesso, e para quem quer ingressar, trabalhar por conta própria, utilizando as consultorias para agregar valor nas soluções que esses profissionais já têm habilidades, e também para que eles possam utilizar as consultorias para aumentar as margens de lucro e alcançar sucesso profissional, né, se tornando uma referência. Então, se você quer se tornar um especialista em consultorias elétricas, abaixo desse vídeo tem um link para que você possa conhecer o nosso trabalho, tá bom? E será um prazer ter você no time de alunos na família World Electric Academy. E na World Electric Academy ensinamos aquilo que fazemos na prática da World Electric Soluções. Então, melhor do que aprender com quem apenas está estudando é aprender com quem faz na prática. Então vem para a World Electric Academy e vem crescer com a gente. Perfeito. Anderson, cara, para você, o que é ter uma mentalidade de sucesso? Mentalidade de sucesso, para mim, ela está muito ligada a ter uma mentalidade de crescimento. Então, o profissional que tem uma mentalidade de sucesso, e isso é importante, ter essa mentalidade de sucesso, por quê? Porque está muito ligado ao desejo de atingir uma qualidade de vida pretendida. Então, o nível dessa mentalidade ela vai ser fundamental para levar o profissional do ponto A chegar até o ponto B, esse destino que ele deseja alcançar, né? E ao longo dessa jornada profissional, a mentalidade de sucesso ela é fundamental, porque muitas vezes é ela que faz com que a gente não pare no momento dos desafios, porque se tem uma coisa que o profissional da engenharia elétrica ele precisa ter a certeza é que ao longo da jornada terão muitos desafios. Muitas coisas vão dar errado, vai ter momento que dá vontade de desistir. Então já tive um momento de pensar, caramba, será que eu estou na profissão certa? Tá, já puxando esse gancho, Anderson, cara, teve alguma coisa na tua história, na tua carreira, que a tua mentalidade foi decisiva para você alcançar os resultados que você tem hoje e a sua empresa? Total. E tanto no início da carreira, como no meio, como atualmente, e futuramente vai continuar acontecendo. Só que teve um livro que ele mexeu muito comigo em relação à questão de mentalidade de sucesso, que é um livro Os Segredos da Mente Milionária. Então tem uma coisa interessante, né, que ele fala ali em relação à questão de que eu acredito ter essa conexão total, né, com mentalidades, né, é que, cara, pensamentos eles geram sentimentos, eles conduzem, né, a sentimentos, que os sentimentos que conduzem a ações e ações conduzem a resultado. Então tudo começa no pensamento, na mentalidade.
E teve um episódio no início da minha carreira profissional, eu estava já querendo migrar ali de serviços de baixo valor agregado, né, na parte de instalações elétricas de baixa tensão, projetos de baixa tensão. Já estava querendo começar a subir de nível para trabalhar com subestações. E ao longo desse trajeto aí, surgiu uma oportunidade que era um loteamento de médio porte. Para mim era muito grande, né? Enfim, nunca tinha trabalhado com a parte de subestações. E aí já caiu no colo um grande projeto, né, que era para desenvolver toda a solução completa, desde a parte de elaboração do projeto, a parte da montagem, fornecimento de materiais, ou seja, a solução completa, né? E eu confesso que nesse eu pensei em desistir. Pensei em desistir porque procurei alguns amigos, pessoas que trabalhavam na área e ninguém queria ajudar, cara. Então, a área da engenharia elétrica hoje está muito mais fácil ter sucesso, aprender com quem faz na prática. Mesmo com a concorrência com tanta gente no mercado, tu acredita mesmo que está mais fácil? Está mais fácil, sim. Porque é o seguinte, a concorrência ela só se torna um problema quando o profissional ele não tem diferenciais para justificar o valor agregado na solução que ele entrega. Porque, cara, o mercado, a quantidade de problemas que os consumidores, os clientes possuem no Brasil, se juntar todos os profissionais não conseguem dar conta de todos os problemas. Então a concorrência ela tem a vantagem de quê? De primeiro, tirar o profissional da zona de conforto, esse é o primeiro ponto. Segundo, a concorrência faz com que a fatia de mercado cresça, eleve a consciência do mercado sobre a solução. Então é muito comum você ver uma determinada localidade, por exemplo, distrito mecânico aqui. Então, será que se tivesse apenas uma única oficina de carro no distrito mecânico, esse ecossistema ele seria tão vantajoso como é hoje? Então, muitas vezes essa concorrência leva o mercado a olhar para aquela área especificamente. Então, ajuda e faz parte do mercado. Tá certo? Agora, quando o profissional ele não tem diferencial, aí o cliente sempre vai querer comparar ele através do preço. E aí, quando ele está competindo ali com uma concorrência desqualificada, mesmo ele sendo um profissional com conhecimento técnico elevado, o que vai acontecer? O cliente não vai levar isso em consideração. Esse profissional não sabe se posicionar, não sabe incrementar diferenciais de fato que são importantes para o mercado. Esse profissional não estuda o mercado, não sabe as dores do cliente para que ele possa criar um produto utilizando uma metodologia, né, que até a gente fala no nosso treinamento de vendas que está dentro do SE, que é utilizando o método CDP, Concepção e Desenvolvimento de Produto. Então, o profissional ele não tem esses diferenciais, então o que vai acontecer? O cliente sempre vai olhar para o preço. E aí, esse profissional, muitas vezes, ele começa a reclamar da concorrência, mas o problema está nele. Porque o concorrente desqualificado, ele não entrega uma solução diferenciada, por quê? Porque ele não tem a capacidade técnica. Mas muitas vezes o profissional tem a capacidade técnica e acha que só isso basta. E não basta para ter sucesso, né? Então, em relação à questão de... Voltando, né, para loteamento, desafio. Então, nesse loteamento, procurei profissionais para me ajudar, dar o caminho das pedras. Não se tinha. E aí eu fiz diferente, cara. Já que os profissionais, os meus concorrentes, eles não querem me instruir por, não sei por qual motivo, eu acredito que com medo, né, vou criar uma cobra para me morder. Às vezes os profissionais não querem, né? E aí eu tomei a decisão de que, não, vou procurar um professor que na época que eu estava no Cefet-PB, né, que é o atual IFPB, ele foi meu professor de projeto de rede de distribuições. Eu pronto, casou bem. Eu sabia que esse professor também fazia alguns loteamentos e tal, e aí eu fui pedir a ajuda dele, até na casa dele, né? E aí fui de moto, cheguei lá, parei, passei qual era a situação e fiz a proposta para a gente fazer em parceria. Vamos fazer em parceria? Porque eu estava mais interessado, cara, em aprender. Não era nem no dinheiro. Eu iria rachar meio a meio ali, dividir os custos, o lucro, a rentabilidade. E aquele professor olhou para mim e falou, cara, esse projeto é grande demais para você. Passe ele para mim, que eu lhe dou uma comissão aí, 5%, 10%. E naquele momento ali, a mentalidade, ela foi fundamental. Por quê? Porque na minha mente é o seguinte, eu procurei várias pessoas, tá entendendo? Porque o meu perfil,
Eu tenho um perfil arrojado, cara. Eu vou pra cima e faço acontecer. Só que, beleza, fui pra cima, coragem. Só que quando você não tem o conhecimento, você precisa o quê? Você tem 2 caminhos. Estudar para absorver esse conhecimento ou fazer parcerias com quem tem o conhecimento. E como eu não tinha tempo para me preparar e estudar, porque o serviço já estava ali na cara do gol para fechar, eu procurei o quê? Procurei ajuda externa, profissionais. Não encontrei nos profissionais, não encontrei na pessoa que para mim era a pessoa que iria de fato me ajudar, porque ele já me ensinou na graduação, mas na vida real eu não era mais aluno, eu era o concorrente, né, na visão dele. E aquilo, cara, fez... me bateu um desânimo, tá certo? Eu ia desistir de fato de fazer esse serviço. Então, só que eu não queria chegar para o cliente e arregar, para não ser conhecido como arregão. Arregão, eu não queria, cara, em relação a isso. Aí qual foi a estratégia que eu utilizei? Cara, eu vou aumentar o preço, o cliente não vai fechar e tá tudo certo. Eu não vou dar conta de fazer esse negócio mesmo. Só que, mesmo com aquela insegurança na apresentação da proposta técnica comercial, olha só, mesmo sem ter o conhecimento técnico aprofundado, o posicionamento que eu levei, a comunicação assertiva de vendas que eu levei para o cliente, elevou a escala de consciência do cliente a tal ponto que o cliente fechou, mesmo com aquele valor que eu tinha cobrado, um valor a mais que era para ele, já estava na minha mente, é impossível, o cliente não vai fechar por isso. E foi um projeto de médio e grande porte, para quem está bem no início da carreira, naquela época, nem me lembro, 2009, 2010 por aí, o serviço ele foi R$196 mil. Para você ver que eu estava com tanto medo, Rubens, que quando eu passei a proposta pro cliente, o cliente está fechado. Eu estava com tanto medo que a reação que eu tive, meio que involuntária, foi falar para ele, mas esse valor é à vista. Se for dividido, ele vai para 220 mil. Acho que era isso, 200 e poucos mil, acima de 200. Ele, não, está fechado, vai ser à vista. Pode iniciar o projeto, eu vou lhe dar já uma entrada agora. Ele deu uma entrada de 50 mil. Assim que o projeto estiver aprovado, eu repasso o restante do dinheiro para que você possa, enfim, executar, providenciar os materiais. E aí? Cara, nessa hora a mentalidade foi fundamental. Eu falei, rapaz, sabe de uma coisa? As pessoas, se existem loteamentos feitos, é porque as pessoas já conseguiram fazer. A pessoa que conseguiu fazer, se pegar a cabeça dele e danado meio fio, ela vai sangrar e abrir igual a minha. Se eu rasgar a pele dele aqui, vai sair sangue igual a mim. Igual a mim. Cara, eu vou pra cima. Cara. Se outra pessoa conseguiu, é porque não é impossível. Então eu vou pra cima. E aí, assumi o desafio. Então, mesmo com essas barreiras e inseguranças de fechar, de elevar o valor, a primeira mentalidade que eu tinha é o seguinte, não vai dar certo, então eu vou correr disso. Só que o destino, Deus, seja lá o que for, trouxe algo assim que, cara, jogou na minha mão e era para acontecer. Era para acontecer aquilo. Só que, mesmo com todas essas características, elas sendo favoráveis, né, para mim fazer o serviço, eu poderia muito bem, se a minha mentalidade não me ajudasse em relação a seguir, eu inventaria outra coisa e não iria fechar o serviço. Só que aí a minha mentalidade foi o seguinte, cara, se outra pessoa consegue, eu também posso. Foi o primeiro ponto. E aí encarei o desafio, certo? Na época eu não tinha muita experiência. Olhando hoje assim, meu Deus do céu, quantos erros amadores eu cometi ali em relação a... Um deles foi não montar um acampamento no local. Então o serviço era em outra cidade, os eletricistas auxiliares, a maioria, eram todos da capital aqui, né, de João Pessoa. E todo dia era deslocamento, ida e vinda, isso aumentou o custo, combustível, enfim, era muito mais prático alugar um alojamento, e, enfim, era muito mais prático em relação a isso, né? Mas, mesmo com a imperfeição e as limitações que eu tinha naquele momento, a mentalidade de sucesso e de crescimento, porque eu comecei a pensar o seguinte, nesse ano, por volta ali de 2009, né, antes, né, o loteamento acho que foi em 2010 que eu comecei a montar. O projeto começou de 2009 para 2010, mas em 2010 eu comecei a montar ele. E, cara,
Uma das coisas, né, que faz com que a gente eleve a nossa referência de mentalidade para buscar o crescimento é você ter um motivo muito grande para poder seguir nesses momentos de dificuldade que vão acontecer. Então, nesse momento, nessa época, cara, eu olhei para minha família. Minha família é meu porto seguro. É o motivo pelo qual eu faço tudo que eu faço. Então, tem muitas coisas que eu vou estar abrindo aqui também, e no decorrer dos demais podcasts, tem muitas loucuras que eu fiz assim, que hoje eu olho assim para trás e, cara, aquele moleque era corajoso. Velho. Aquele moleque tinha uma mentalidade blindada de crescimento. Não tinha como aquele moleque dar errado. Mas o que me fez atravessar vários desafios desses foi justamente ter um porquê maior do que o medo, do que os obstáculos. Tá entendendo? Então, eu tinha mentalidade de crescimento. Eu sabia que a CLT não iria proporcionar a qualidade de vida que eu queria entregar para minha família. Eu sabia. Então, muitos pensam, o engenheiro eletricista tem um piso salarial XYZ, mas, cara, o desafio não é simplesmente no hoje, porque a gente vai falar mais sobre isso mais à frente, mas é muito desafiador, cara, quando você olha para o futuro, a aposentadoria, que independe apenas da CLT e não se programa, se planeja para, enfim, estar blindado para, de fato, entregar uma qualidade de vida no presente e também no futuro, para a família e para o próprio profissional, né? Então, essa mentalidade de crescimento ela é muito importante e durante a vida teremos várias fases de desafios e dificuldades. Você tem até uma frase do Rock Balboa, né? Que ele fala que é basicamente o seguinte, que é mais ou menos o quê? Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você consegue apanhar e continuar de pé. Então, isso faz muita diferença. O quê? Resiliência. Ter resiliência faz parte também de ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de sucesso. Porque o sucesso, ele é desafiador. Muitas coisas vão dar errado, muitas coisas deram errado comigo. Então eu contei um assunto aqui que, enfim, deu certo, mas muitas coisas deu errado. E o interessante disso, antes, é para onde isso vai conduzindo, né? Porque imagina, você fechou esse do loteamento, conseguiu executar, deu tudo certo, e aí vem outros serviços que foi consequência daquele primeiro, e isso segue numa cadeia, numa cadência, né, de novos serviços, e a gente vai alcançando aquele sucesso que a gente almeja devido a uma decisão que a gente tomou lá atrás, né? Então, o quão importante é essa decisão no longo prazo, que ela vai refletir diretamente no sucesso da carreira e da empresa do engenheiro. Né? Total, porque quando você tem uma mentalidade de sucesso, de crescimento e se blinda e consegue tomar decisões que serão muito importantes assim para a sua vida, cara, isso muda todo o trajeto que vem pela frente. Exato. Isso aumenta a confiança. Cara, você precisaria me ver depois que eu vi o loteamento ligado. Cara, eu me olhava no espelho e falei, cara, ninguém te segura. Agora vamos para cima desse mercado. Foi quando eu comecei a entrar no mercado de subestações. Tive dificuldade de entrar no mercado de subestações, porque era muito novo. E a energia, você vai conseguindo um gás, uma energia, né, cara? É outra coisa, cara. Quando você sai da zona de conforto, entra nessa zona de confronto e você rompe essa barreira, essas dificuldades que surgem no nosso dia a dia, esses desafios, quando você ultrapassa esses desafios, cara, você sai do outro lado muito mais forte. Então, a sua mentalidade de sucesso, ela vai te conduzindo por caminhos que vai fazer com que outros desafios maiores e outras oportunidades que, se você não tivesse musculatura, a musculatura que você desenvolveu nesse desafio 1, você nem cogitaria entrar nesse desafio 2. Tá entendendo? Então, a cada novo desafio, a nossa mentalidade ela vai se fortalecendo e a mentalidade do sucesso ela não é estática. Isso é que é interessante. Ela é dinâmica. E a gente precisa alimentar ela, né, com referências. Então, cada novo desafio é um novo referencial que nós temos. Então, cara, na medida que eu sei
que eu consigo entregar um loteamento de médio porte, onde basicamente sem ajuda, porque as pessoas que eu procurei, e, cara, aquele me deu um superpoder. Então eu caí nos livros, comecei a estudar normas, muitas coisas eu sabia fazer, mas pelo fato de nunca ter feito, eu queria uma pessoa experiente, porque se alguma coisa desse errado, eu teria a quem recorrer. Nesse caso eu não tive a quem recorrer. Era eu e eu mesmo e vamos para cima. E depois de passar por tudo isso... Você tinha todos os motivos para dizer não, né? Todos. Não tinha capacidade, assim, o conhecimento técnico necessário, né? Não tinha o suporte de alguém mais... Então foi bem desafiador, mas conseguiu romper isso, né? Isso. E depois que você passa por isso, cara, os novos desafios, você começa a buscar referência. Eu quero esperar aí, olha. Eu estava muito mais despreparado naquela época e cumpri esse desafio e com muita excelência. Tudo deu certo, o projeto aprovou de primeira. A execução, teve alguns percalços em relação a essa questão do deslocamento, gastei um pouco mais, mas meio que compensou. Porque eu fechei de forma diferenciada, tinha margem. Exato. Fechei à vista. Isso me deu outros benefícios. Porque uma das coisas que, principalmente naquela época, você conseguir crédito no mercado, comprar faturado nas empresas, não rola. Só que quando você faz uma primeira compra com um valor bem elevado e à vista, cara, o crédito se abriu no mercado, para a gente também. Se capitalizamos. Isso é importante para quê? Investir em ferramentas, investir em conhecimento, treinamento, busquei mais informações. O capital financeiro, ele é a munição da guerra, né, cara? Então, você com recurso, cara, você vai embora, né? Você vai enfim, você fica mais corajoso, né? Fica mais corajoso, aí abre portas, crédito, né? Então, por isso é importante o profissional ele não depender 100% ali, ele não mostrar que ele é dependente total daquele serviço, porque isso vai gerar insegurança do cliente de perceber que, cara, ele está precisando muito fechar esse serviço, né? E quando você não tem isso ajuda também, né? Que no marketing fala de gatilho mental do desapego, né? Então, você não mostrar essa vulnerabilidade de que, cara, eu preciso fechar esse serviço, eu vou dar desconto, Isso para o cliente soa mais negativo do que positivo para o fechamento, né? Isso, porque na mente do cliente, esse cara está gastando, está se esforçando demais para vender. Será que esse cara vai conseguir entregar? Exato. Começa a gerar o que eu chamo de efeitos colaterais na falta de quê? De atividades e de caixa na empresa, né? Então, existe uma lei, né? Lei universal da necessidade em um processo de vendas, né? Que, como é que ocorre? Quando você tem um funil de vendas e na entrada do seu funil você tem poucos leads entrando, poucos potenciais clientes ou zerado, o que acontece? O pingado que entrar em cima, você vai fazer de tudo para querer fechar, porque você só tem, é como se você tivesse só uma bala ali para acertar. E quando você tem esse cenário, isso conduz o profissional ao desespero. Cara, é nesse momento que o profissional, muitas das vezes, o desespero dele conduz ele a dois efeitos colaterais negativos. O primeiro efeito colateral é de ele ficar muito ansioso pela venda, o cliente cheira, cara, a insegurança. E aí o cliente começa a desconfiar. Será que esse cara vai conseguir entregar? Será que ele tem capacidade técnica? Começa a vir essas dúvidas. Porque em um processo de vendas, o posicionamento, a postura, a segurança que o profissional precisa transmitir para o cliente, se isso for abalado, isso prejudica diretamente a venda. E o outro efeito colateral é muitas das vezes o profissional ele vai tomar decisões erradas quando ele está dependendo muito daquela venda. Sabe aquele desconto que ele não poderia dar? O cliente, só fecha se você me der 30% de desconto. Às vezes o cliente nem pede, ele já vai dizendo, não é esse valor, mas a gente consegue um descontinho. Ele já entrega. Esse é pior ainda, esse merece levar uma pizza, esse profissional. Porque quando ele já vem assim, muitas vezes ele começa a dar um desconto que ele não conseguiria dar. E aquilo no médio e longo prazo acaba sendo insustentável, podendo levar a empresa dele a quebrar. Então, ter essa consciência é muito importante em relação na área de vendas, né? Questão de ter muitas oportunidades de vendas e quando vendemos também pela precificação certa, nós geramos fluxo de caixa confortável para a empresa, para que a empresa possa entregar soluções ainda melhores para o mercado, porque por melhor tecnicamente, por mais conhecimento técnico que o profissional tenha,
Tem algumas atividades, se ele não tiver equipamento sofisticado, ele não consegue entregar. Uhum. Ele pode ser o melhor engenheiro eletricista do mundo. Se ele sem um analisador de energia, ele está cego, ele não consegue medir, mitigar as informações. E esses equipamentos têm um custo elevado. Então, é necessário que o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, ele tenha essa mentalidade e consiga dar certo financeiramente na profissão. Porque isso vai fazer com que ele se torne um profissional melhor, vai entregar soluções melhores para o mercado, né? Então, tudo isso influencia demais, né? Ô Anderson, tu acha que essa questão de mentalidade, ela também tem a ver com aqueles profissionais que eles não são tão bons tecnicamente, mas eles são bem-sucedidos, né? E a gente vê também o cenário oposto do engenheiro que, cara, ele é fantástico na parte técnica, ele é bom, ele é um cara proativo, ele tem todos os pré-requisitos para ser bem-sucedido, mas ele não é. Tu acha que tem correlação com a mentalidade, essa questão? Tem sim, e esse é um dos grandes erros de muitos profissionais da engenharia elétrica. Porque o profissional da engenharia elétrica, ele tem um conhecimento superior à grande maioria da população mundial, geral. O engenheiro eletricista, ele é treinado, a mentalidade dele, a mente em si, é moldada para situações complexas. Então, tem um raciocínio lógico muito aguçado. Enfim, é uma pessoa muito inteligente, é muito comum. Só que muitos profissionais, a maioria dos engenheiros eletricistas, eles acreditam que apenas ter o conhecimento técnico, ser muito bom tecnicamente, vai ser o suficiente para alcançar sucesso. E essa é uma grande mentira. Existem muitos profissionais que têm menos de 50% da capacidade técnica de muitos engenheiros eletricistas que estão tendo o dobro de sucesso desses profissionais. Porque não basta ter apenas o conhecimento técnico. Existem outras habilidades que são fundamentais e necessárias para que o profissional ele venha se desenvolver e alcançar o sucesso. E a mentalidade ela é muito importante, porque essa mentalidade de pensar que apenas o conhecimento técnico vai levar esse profissional ao mais alto nível de sucesso que ele almeja alcançar, essa é uma mentalidade errada. Porque existem outras habilidades que são necessárias, certo? E a primeira é ter essa consciência, a mentalidade que para ele alcançar o sucesso, ele precisa desenvolver algumas habilidades. Uma delas, habilidades em relação à questão de posicionamento. Não basta ser bom. Você, além de ser bom, tecnicamente, você precisa se demonstrar o quanto você é bom, se posicionar de forma congruente com esse conhecimento técnico que você tem. Então, o posicionamento ele é importante para alcançar o sucesso. Desenvolver as habilidades de vendas é fundamental para que o profissional ele tenha resultados. E o porquê isso tem conexão com a mentalidade? Cara, mentalidade é tudo. Eu conheço engenheiros eletricistas que eles são muito bons tecnicamente, mas muito, muito bom tecnicamente, cara, e não dá certo. Não dá certo profissionalmente falando em relação à qualidade de vida, condições financeiras. Eu conheço, tem alguns amigos que não acredito que esse cara era para estar arrebentando. Só que são pessoas que têm mentalidade medíocre. E o profissional, quando ele tem uma mentalidade medíocre, cara, isso afeta em todas as áreas da vida dele. Na área pessoal, na área da família, na área profissional. Inclusive, até mesmo em disputas. Alguns amigos, engenheiros, com a mentalidade muito negativa, que as coisas vão dar errada, que o Brasil não dá certo, que Lula está acabando com o Brasil, que Bolsonaro está acabando com o Brasil, entra na parte de política, nessas brigas, e falando que o Brasil está virando a Venezuela. Cara, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade miserável, que só faz quem tem essa mentalidade, quem alimenta esse nível de mentalidade, faz cada vez mais achar que está tudo ruim. Só que olha para pessoas bem-sucedidas. Tem pessoas sendo bem-sucedidas no Brasil, tem sendo bem-sucedida nos Estados Unidos, na Europa, Venezuela. Por que isso acontece? Por que existem pessoas sendo bem-sucedidas no Brasil e outras não? Cara, o que diferencia em relação a isso? Mentalidade. Porque uma mentalidade de sucesso, e todo engenheiro eletricista precisa ter. Caso ele tenha esse desejo de alcançar o sucesso. Porque tem gente, cara, que não tem essa mentalidade, não tem muita ambição, está confortável com o padrão que está hoje.
Então, se esse for o teu perfil, fica na paz, tá certo? Continua dessa forma. Só que é incongruente você, com a mentalidade de fracasso, querer chegar no sucesso. Sucesso financeiro, porque o sucesso, cara, que você alcança profissionalmente, financeiramente falando, ele impacta em todas as áreas da vida. É mais fácil. A vida de quem é bem sucedido financeiramente é mais fácil do que a vida da pessoa que não é bem sucedida financeiramente. Ah, não, mas eu tenho uma vida simples, cara, mas eu não estou falando só da simplicidade da vida, eu estou falando em relação à questão de se você precisa ter um tratamento de saúde com mais qualidade, cara, não tem para onde correr. O capital ele é importante. Se você quer dar uma qualidade de estudo minimamente satisfatória para os seus filhos, custa caro, cara. Se for depender do setor público, do ensino público, que no Brasil é falido. Pegar no meu caso, assim, por exemplo, o Ravi, né? Tem com 11 meses, né? E aí, cara, você começa a pensar sobre, né? Então, cara, eu preciso ter condições, eu preciso dar o melhor ensino, o melhor recurso, né? Então isso é bem interessante. Mas até que ponto essa busca incessante pelo mais, ela é saudável no teu ponto de vista? Eu acredito o seguinte, cara. Existem muitas pessoas que buscam uma estabilidade. E eu acredito que estabilidade não existe. É até uma frase muito forte do Flávio Augusto, né? CEO, dono do grupo Wiser, né? WhatsApp, entre outros. E eu acho muito interessante, cara, essa frase, porque isso é uma grande verdade. Porque tem muitas pessoas que utilizam esse argumento, né, de, cara, eu vou me matar de trabalhar, eu vou nessa busca incessante. Porque o se matar de trabalhar não significa você se tornar bem-sucedido, né? E sim um trabalho inteligente. Então isso envolve modelo de negócio, nicho, área, envolve várias coisas, né? Total, porque não basta trabalhar muito, é trabalhar certo. Exato. E quando o profissional ele erra no modelo de negócio, ele, por osmose, ele arrebenta tudo que vem pela frente. Entendi. Então, o modelo de negócio é muito importante, porque não basta você ter uma mentalidade positiva, tudo vai dar certo, agora tudo vai dar certo. Lei da atração, se tu tá aí no modelo, se tu tá aí vendendo apenas serviços de baixo valor agregado. Serviços que a concorrência desqualificada entrega do mesmo jeitinho que tu entrega. Não tem como ser bem sucedido dessa forma. E teve um momento da minha vida que eu estava justamente trabalhando com esse tipo de serviço. Muitos projetos de baixa tensão, muitos serviços de instalações prediais. Caramba. Cara, são serviços de baixo valor agregado, que para quem trabalha, não é querendo diminuir o profissional que trabalha nessa área. É importante. Mas, cara, não tem como você crescer, ter altas margens de lucro com esse tipo de atividades que tem uma grande demanda de profissionais que entrega, que fazem, se faz com a mesma qualidade que você. Isso aí é questionável, mas existem soluções, principalmente para o engenheiro eletricista ou eletrotécnico, existem soluções de alto nível, de alta complexidade, que os profissionais desqualificados não entram, não se atrevem a entrar. Que o pedreiro não se atreve a fazer consultoria de gestão e qualidade de energia, o pedreiro não se atreve a fazer. Já na parte de instalação de uma lâmpada, tomada, muitos fazem. Tá entendendo? Então, entender isso é muito importante, porque o modelo de negócio ele é fundamental para alcançar o sucesso. Então, não basta apenas ter a mentalidade, mas trabalhar no modelo certo, ter um posicionamento adequado e diferenciado, ter um produto realmente que resolve o problema do cliente e que tenha um valor agregado que seja perceptível, palpável. É por isso que eu gosto de trabalhar muito com as consultorias elétricas, né, na parte de gestão e qualidade de energia. Tá, era sobre isso que eu ia te perguntar, sobre, cara, então qual seria o melhor modelo de negócio para quem quer ser bem-sucedido? Perfeito. O melhor modelo de negócio é aquele que proporciona altas margens de lucro com baixo esforço de execução, de realização do serviço. Não é possível que isso exista. Existe. E as consultorias elétricas, cara, um dos meus maiores arrependimentos foi não ter começado, né, na engenharia elétrica pelas consultorias elétricas. Eu tive que quebrar a cabeça, bater com serviços de baixo valor agregado, entendeu? Então, as consultorias elétricas, se eu tivesse começado por ela, eu iria apanhar menos. A verdade é essa.
eu apanhei muito, principalmente quando eu fui fazer a transição desse mercado desqualificado de baixa tensão para o mercado de média tensão, subestações. Quando eu fui fazer essa migração, eu sofri muito, porque para mim concorrer com empresas que já tinham 20, 30 anos no mercado era difícil. Eu era novo, não tinha nem barba. O cliente sempre queria que eu baixasse o preço para poder ele deixar de fazer com uma empresa mais experiente para fazer comigo. E aí eu não queria ser reconhecido como o profissional que cobra mais barato, né? Então, foi aí que eu comecei a conectar as consultorias. Porque a consultoria, o porquê ela tem esse nível de valorização, de percepção de valor para o mercado, para o cliente. Porque a consultoria de gestão e qualidade de energia, o profissional ele é pago para fazer o cliente economizar dinheiro. Então, imagina só, eu chego para você aqui, esquece consultoria. Rubens, tem uma coisa, um serviço que eu estou prestando aqui, que eu vou fazer você economizar R$5.000 todos os meses, que durante um ano dá R$60.000. Só que, para mim te entregar essa solução, esses 60 mil de economia no ano que você vai ter, você repartiria ele comigo? Ou seja, me pagaria 30 mil para me conseguir, de forma garantida, te trazer esse resultado? Sim, total. Então, a consultoria de gestão e qualidade de energia, basicamente ela faz isso. Então, por isso que o cliente, ele paga sorrindo um valor relativamente alto. Por que eu falo relativamente alto? Porque valor alto, valor baixo, é relativo de acordo com o resultado que estará sendo entregue para o cliente, né? E pelo que você falou, a consultoria ela dá muito mais margem de negociação para um fechamento bem sucedido, né? Porque eu posso trabalhar o modelo do cliente não me pagar nada e sim ir dividindo a economia, né? Uma porcentagem da economia que vai ser gerada. Legal. Então a consultoria ela dá essa substância, assim, né? Ele dá essa base para você conseguir trabalhar negociações de fechamento, né? Isso. E você concorda que... Vamos pegar o exemplo que eu falei com você. Vou entregar um serviço qualquer que eu vou te garantir R$60.000 de economia. Aí você falou que tá ok, repartir isso comigo. Vamos supor que você reparte e me paga 30 mil para fazer esse serviço. Aí vamos supor que você precisa de um outro serviço, que não é o mesmo que eu te vendi agora. Sim. Um outro serviço, mas que está relacionado à minha área de atuação. Você vai ter mais confiança e segurança de fechar comigo, que já te entreguei um resultado tangível e palpável, ou fechar com outro que entrega só aquele outro serviço? Com você, claro. Sem sombra de dúvidas. Então, essa é o mesmo sentimento que um profissional que é especialista em consultorias elétricas, que trabalha com outras atividades, que trabalha com subestação, instalação de carregadores veiculares, instalação de sistemas fotovoltaicos. Caramba, carregador automação. Veicular é possível acoplar a consultoria, cara? Cara, vamos supor, você comprou o teu carro elétrico aí, o quê? Uma Porsche? Uma Porsche. Pronto, você comprou a tua Porsche, e aí você mora em um condomínio vertical, de luxo, e vai ser instalado vários carregadores veiculares nesse condomínio. E aí cada carregador desse, ele tem uma determinada potência, dependendo da quantidade. Porque, enfim, se é um condomínio, não vai ser apenas um carregador para todos os carros. Não. Então, geralmente vai ter mais carregadores. E alguns empreendimentos vão colocar carregadores para cada apartamento, para cada morador ter o seu ponto para poder ter esse sistema de carregamento. Só que, imagina só, você tem um prédio já em funcionamento, que não foi planejado para isso, é um prédio antigo. A mobilidade elétrica ela está crescendo forte agora, é uma grande oportunidade, olha, se liga aí. Mobilidade elétrica, daqui para frente, é uma grande oportunidade. Só que, vamos supor que tem o concorrente aqui que é um projetista, porque para instalar esses carregadores veiculares num empreendimento como esse, é necessário analisar, ver se vai suportar, né, os circuitos atuais, se os condutores vão suportar essa nova carga, os dispositivos de proteção, para que, enfim, não venha instalar e fique os disjuntores desarmando ou venha pegar fogo os condutores lá por sobrecarga, né, por sobredimensionar o circuito. Um circuito subdimensionado ele vai ocasionar justamente essa sobrecarga, né, que pode ocasionar até incêndio, um prejuízo de maior proporção e até mesmo acidentes fatais. Mas vamos lá. Você acredita, você como consumidor, você vai ter mais confiança de fechar apenas no projetista que vai utilizar as referências normativas de fatores de demanda, que o que são esses fatores de demanda? São estatísticas
que essas estatísticas elas não são a realidade dos fatos. Tá entendendo? Então, esse fator de demanda é tipo... vamos supor que o cliente tem uma carga, tem várias cargas de 10 kW, que somando teremos o quê? 100 kW, por exemplo. Então, essa é a carga instalada de 100 kW. Então, o fator de demanda, ele vai justamente determinar o quê? Vamos supor, quando eu falo que o fator de demanda dessa instalação vai ser de 50%, de 0,5. Estou dizendo o seguinte, que desses 100 kW, a probabilidade máxima de utilização dessas cargas simultaneamente, ao mesmo tempo, será de 50 kW, quando eu falo fator de demanda. Então, as normas trazem esses valores. Só que, muitas vezes, esses valores, eles divergem da realidade. E divergem em dois sentidos. Muitas vezes divergem em relação a ser um valor baixo, e isso vai fazer com que o cliente tenha problemas de sobrecarga no sistema, ou muitas das vezes vai fazer com que esse fator de demanda fique muito fora da realidade para cima, e vai fazer o cliente gastar mais com materiais, sem necessidade, sobredimensionando o sistema. E aí você tem esse profissional, né, que faz com base nesses valores estatísticos. E aí você tem um engenheiro consultor, um eletrotécnico, especialista em consultorias elétricas, que para fazer esse projeto, qual a primeira coisa que ele faz? Ele tem habilidade, conhecimento e domina a parte dos estudos de qualidade de energia. Ele vai instalar um analisador de energia no cliente. Ele vai conseguir analisar todos os parâmetros de qualidade de energia, o carregamento real, não estatístico, não uma especulação de quanto de carga a instalação, né, qual a demanda que aquela instalação de fato está solicitando da rede. Ele vai ter o quê? A verdade dos fatos, precisão. Ele consegue ter informações que esse outro não tem. Só que, ainda nesse dimensionamento, dependendo do nível de energia reativa consumida nessa instalação, é possível implementar soluções de eficiência energética, instalando, por exemplo, banco de capacitores, com ou sem reator de sintonia, dependendo do nível de distorções harmônicas. Então, ele corrigindo o reativo, ele reduz essa corrente. Então, muitas das vezes, ele consegue otimizar o sistema elétrico do cliente, utilizando o quê? Essas estratégias e esse conhecimento que ele tem relacionado à questão de consultorias. Aí, depois de eu te falar tudo isso, você vai ter mais segurança de contratar o cara que mexe só com projeto, com base em dados estatísticos, ou você vai ter mais segurança de contratar uma empresa que, além de elaborar esse mesmo projeto aqui, é uma empresa que é especialista em consultorias elétricas e que vai analisar todos esses diagnósticos energéticos para te entregar uma solução com melhor custo-benefício. Qual você vai escolher dos dois? O segundo vai trabalhar sem concorrência agora, né? Que não tem concorrência para ele, né? Então é por isso que nessa área, olha que eu falei aqui de uma área específica, caramba, isso é um oceano azul, né, cara? Carregador veicular, apenas. Eu falei uma situação aqui de um empreendimento de grande porte, mas isso acontece para tudo, cara. Uma residência. Para tudo. Uma residência muitas das vezes está no seu limite, vai instalar um carregador, aí o proprietário ele tem condições, vai instalar Principalmente essas casas de alto padrão, né, de condomínio fechado, por exemplo. Isso, que ao invés de instalar um carregador de recarga prolongada, muitas das vezes ele quer instalar um carregador de recarga rápida. Isso. Então, para isso é necessário ter uma potência mais elevada. Então, será que os condutores vão suportar? Então, essa análise, esse diagnóstico, ele é muito importante, cara. Porque quando não é feito, sabe o que pode acontecer, simplesmente? Pode comprometer a vida das pessoas que esse cliente mais ama, que é da sua família. Imagina só, um incêndio nas instalações elétricas por falha em dimensionamento, por não analisar esses parâmetros de qualidade de energia. Então, é por isso que as consultorias elétricas, elas trazem esse benefício de ser muito rentáveis na venda da própria consultoria, mas ela potencializa outros serviços que esse profissional venha prestar. Seja na área de projetos, seja na área de quem trabalha, né, com carregadores veicular, sistemas fotovoltaicos, tá certo? Porque quando você faz a implantação do sistema fotovoltaico, é necessário fazer o quê? Uma análise de qualidade de energia, tanto antes do sistema ser conectado, como também após, para justamente verificar para não ocasionar nenhuma interferência em relação à instalação do cliente, para verificar também em relação após a implantação do sistema fotovoltaico, se a instalação elétrica do cliente estiver precária, ela vai prejudicar a produtividade do sistema fotovoltaico, que esse sistema vai gerar menos e esse cliente vai ter prejuízo financeiro. E no final das contas, as consultorias, ela tem esse diferencial para o profissional da engenharia elétrica
ser reconhecido como uma referência máxima no mercado, porque no final do dia, o especialista em consultoria elétrica é o profissional que consegue entregar economia financeira no bolso do cliente. E isso muda o jogo totalmente. Perfeito. E até uma brincadeira à parte aqui, quem não tiver uma mentalidade de sucesso, a alternativa é consultoria, porque ela elimina todas as objeções de concorrência, né? A consultoria ela vai servir tanto para quem está desenvolvendo essa mentalidade de sucesso, como para quem já tem essa mentalidade. Por quê? Porque, cara, se você está lá pensando, a concorrência desqualificada, o mercado está prostituído, cara, vai nas consultorias. Por quê? Porque ela vai eliminar tudo isso. Porque pelo que Anderson falou aqui, cara, não existe concorrência para quem domina consultorias. Ela é uma principal, ele é um principal elemento de diferenciação para quem está disputando ali um fechamento de um serviço, né? Isso, só que eu discordo um pouco de você pelo seguinte. Cara, quem não tem mentalidade de sucesso, ele nem vai olhar para isso, para essa oportunidade. Ele vai estar satisfeito ali no mundinho dele, nadando ali no oceano vermelho, com a concorrência desqualificada, concorrência desleal. Tá entendendo? Como ele não tem uma mentalidade de sucesso, de crescimento, ele tem uma mentalidade de quê? De reclamar de tudo. Então esse profissional muitas vezes ele nem vai olhar para a consultoria. Os que chegam para desenvolver essa habilidade, se tornar um especialista em consultorias elétricas, entregar soluções melhores, trabalhar menos, ganhar mais, por conta dessa margem de lucro e do consultor ele ser pago com base no resultado que ele entrega para o cliente, então acaba se tornando um profissional valorizado no mercado. Então quem não tem mentalidade de sucesso, o cara não quer essa vida. O cara que tem mentalidade medíocre, a mentalidade dele vai sempre levar ele para a desgraça, cara. Vai levar ele para os serviços de baixo valor agregado, que é para ele ter a justificativa de quê? De reclamar, botar a culpa no governo. O governo ele atrapalha muito, ferra muito a vida da gente? Sim, concordo. Mas o governo ele não determina, cara, o sucesso que eu vou alcançar. Independente do governo, se é de esquerda, de direita, de banda, de lado, para cima, para baixo. Cara, se eu tenho uma mentalidade de sucesso, eu vou fazer dar certo independente do governo. Eu vou fazer dar certo independente do cenário. Independente se está frio, se está chovendo. Cara, quem tem mentalidade de sucesso não perde tempo reclamando. Perde tempo o quê? Não perde tempo, né? Mas dedica tempo agindo. Ação. Então não adianta, cara, reclamar que o mercado está difícil se você continua praticando as mesmas coisas. Se você não busca desenvolver conhecimento diferenciado, se você não busca entregar soluções diferenciadas. E quando eu falo soluções diferenciadas, são coisas simples que faz um profissional se diferenciar. Então, se eu tenho, por exemplo, um mercado que está muito prostituído, é o mercado fotovoltaico. Muitas empresas fazendo, profissionais que nem da área elétrica o eletricista faz, o pedreiro faz, o contador faz, o advogado faz. Virou uma bagunça o mercado fotovoltaico. O instalador de câmera faz. O instalador de câmera faz. O que instalar ar-condicionado faz. Faz. Enfim, é um mercado que é muito prostituído. Só que se o profissional que utiliza o argumento, o meu diferencial é a qualidade dos materiais. Cara, onde tu compra as placas, o inversor, o pica-fio também compra. O instalador de câmera compra. O advogado compra. Então isso não é diferencial. Não, meu diferencial é porque eu entrego um serviço de qualidade. Isso é o mínimo. Qualidade na engenharia elétrica não é diferencial. Isso daí é o mínimo dos mínimos. É a necessidade básica. Se o profissional não tem nem isso, ele precisa procurar outra profissão. Vai para o Uber, vai trabalhar em outra área, porque na engenharia elétrica, não desmerecendo as outras profissões, mas na engenharia elétrica especificamente, qualidade é uma recomendação mínima que o profissional ele precisa ter. Porque quando ele não tem minimamente isso, ele pode matar uma pessoa. Então ele não merece atuar na área se ele não tem qualidade. Então descarta isso. Isso não é um diferencial, a qualidade. Isso é uma necessidade básica. E o que é um diferencial para quem trabalha com sistemas fotovoltaicos? Então, se você tem a empresa aqui, olha, o teu concorrente desqualificado, eu tenho certeza que esse cara aqui, ele não é e não entrega, junto com a solução dele de sistemas fotovoltaicos, uma solução de gestão e qualidade de energia. Porque o cara, olha só que coisa simples. Se você vai vender um sistema fotovoltaico, você chega para o cliente, vamos supor que você é o cliente. Eu chego para você, vamos supor que eu tenho uma empresa que vende sistemas fotovoltaicos.
E aí quando você me pergunta aí, cara, como é que vai ser a solução, a implantação, quanto é que custa? Pergunta aí. Como é que vai ser a solução, a implementação, como é que vai funcionar isso? Perfeito. Olha só, senhor Rubens. Um sistema fotovoltaico é como se fosse um novo organismo que vai entrar nesse teu corpo atual da tua instalação. Vamos pegar a tua instalação elétrica. É um corpo. Sim. Se eu vou fazer um implante, é um novo organismo. Tá. Então, primeiro, na área da medicina, vai fazer um implante. Não vou falar nem implante, né? Vamos supor que você recebe ali um transplante, na verdade. Um transplante ali do coração e tal. O que é feito antes de pegar aquele coração e colocar no lugar desse que está defeituoso? O que os médicos fazem? Ver se é compatível. Ver se é compatível, ou seja, faz uma análise, um diagnóstico completo. Então, como é que a nossa empresa trabalha? Antes mesmo de ligar o sistema, de conectar, de implementar, eu vou fazer uma análise de qualidade de energia pré-instalação, ou seja, eu vou analisar o teu sistema elétrico, porque imagina só que tu tem essa água aqui limpa e tu tem outro copo aqui com água suja. Mas cara, eu sei, isso é interessante, mas eu tenho uma proposta de um cara que o preço vai ser impossível bater esse preço. Perfeito. Vamos lá. Em relação ao teu preço, você tem um preço aí, qual é a diferença que tem aí? 10 mil reais, 20 mil reais? 15. Certo. Você sabia que o teu sistema fotovoltaico... Mas 15 mil vai fazer diferença para mim. Perfeito. Mas vamos pegar aí esses teus 15 mil agora, tá certo? Se o teu sistema fotovoltaico, que ele tem ali, olha, uma vida útil de aproximadamente 25 anos, se você não tiver a real certeza que ele está produzindo com a sua eficiência máxima em termos de produtividade de geração, o quanto você vai perder em relação a esses 25 anos? É bem maior do que esses 15 mil aí, né? Diferença? Provavelmente. Certo. E você gosta de perder dinheiro? Não. Então é por isso que você tem uma decisão a tomar agora. Você quer optar pelo mais barato e não ter essa segurança, porque a empresa que vai te entregar isso aqui, ele vai te entregar uma consultoria na parte de qualidade de energia para analisar o teu sistema elétrico? Ele não comentou sobre. Se ele não comentou sobre isso, possivelmente ele não vai entregar isso. Perfeito. Então é o seguinte, deixando de lado aí o concorrente, porque eu não trabalho olhando para a concorrência, mas trabalho olhando para a melhor solução que vai trazer o melhor custo-benefício para você, se é isso que você está buscando, segurança, eficiência e a realidade de fato que o teu sistema ele vai ter a máxima performance, que o teu sistema de fato ele vai estar garantindo que você tenha a melhor economia, que você não venha pagar multa por energia reativa excedente, porque geralmente você, como é um consumidor do grupo A, quando você está no sistema fotovoltaico, o teu sistema vai atender a energia ativa da tua instalação, mas a energia reativa vai ser atendida pela concessionária e isso vai fazer que o fator de potência baixe e vai gerar prejuízos que pode chegar a 5, 10 mil por mês. Então, se a diferença da proposta está dando em média 15 mil reais aí, se você é uma pessoa inteligente, que eu sei que você é só fazer as contas. Você prefere correr o risco em uma solução que apenas vai pegar esse membro aqui, vai conectar no teu sistema e ligar e deixar ele funcionando de todo jeito, ou você prefere, de fato, ter um diagnóstico energético onde nós vamos fazer uma análise de qualidade de energia porque se o teu sistema elétrico atual ele estiver precário, ele vai comprometer a produtividade do teu sistema, ele pode até danificar os equipamentos do teu sistema fotovoltaico, e aí esses 10, 15 mil de diferença acaba se tornando irrisório com o prejuízo que você pode ter, tanto no curto, médio e longo prazo. E além de você ter essa análise que eu vou estar te entregando em relação à parte de qualidade de energia, antes mesmo de conectar o sistema, para garantir que o sistema vai ser conectado em uma instalação que está devidamente atendendo todos os padrões normativos, módulo 8 do Prodist, em termos de qualidade de energia, por parte da concessionária, como também que a tua instalação ela está adequada em termos de dimensionamento e que todas as grandezas elétricas estão atendendo os padrões normativos. Então, se você busca segurança e para que você tenha essa segurança de ter a melhor economia, então fazer isso antes mesmo de conectar o sistema fotovoltaico, ele é determinante, tá certo? E outro ponto é o seguinte, mesmo o teu sistema fotovoltaico sendo conectado, é importante estar analisando todos os cenários energéticos em termos de gestão de energia e modalidades tarifárias. Como você é um consumidor do grupo A, em relação à questão da demanda, gestão da demanda contratada. Então, em relação à questão de gestão de modalidades tarifárias, porque dependendo da capacidade do teu sistema fotovoltaico,
o que pode acontecer? Uma modalidade tarifária pode ser melhor do que a outra, dependendo do comportamento das tuas cargas, de quantos por cento o teu sistema fotovoltaico ele vai abater do que você está consumindo. Então, tudo isso pode fazer com que você tenha um prejuízo bem maior do que essa diferença de preço. Então, se você está buscando, de fato, preço, fique à vontade, tá certo? Para fazer com a concorrência, porque, de fato, o nosso preço ele é diferenciado porque o serviço que nós vamos estar entregando, justamente o mercado ele não está entregando. Se ele entregar, eu cubro o valor dele. Eu dou 50 mil de desconto para você aí. Tá certo? Porque eu conheço que por esse valor ele não consegue entregar em relação a isso. Então, nesse caso aí, você vai ter mais segurança em seguir qual caminho aí? Você quer de fato fazer, enfim, optar pelo mais barato? Ou você de fato quer o melhor custo-benefício para garantir que você tenha eficiência energética, tenha segurança na tua instalação e tenha a certeza que o teu sistema está tendo a máxima produtividade colocando dinheiro no teu bolso? Assim, felizmente você... Agora eu fiquei sem argumentos, né? Você conduziu de uma forma que me trouxe clareza sobre a sua proposta. Realmente, ela é indiscutível. Vamos fechar com você. Só que, cara, ainda não tem como dar melhorar um precinho, um descontinho. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. É o seguinte, eu não consigo mexer nesse valor porque a forma que eu trabalho... Mas, cara, nem um pouquinho assim, cara. Certo, deixa eu lhe explicar. Tá. A forma que eu trabalho, eu não busco um cliente. Eu busco um parceiro, um relacionamento. Então, se por um acaso eu tivesse aqui, vamos supor, uma margem para te dar desconto, você concorda que é porque eu tinha colocado uma gordura? Sim. Se eu tenho um valor, se eu já venho com valor, com muita clareza e transparência, valor justo para você, você concorda que se eu tirar qualquer valor, eu vou comprometer a execução? Eu vou ter que tirar de algum canto? Vai comprometer. Eu vou ter que trabalhar com material que seja mais barato? É isso que você está buscando? Ou você está buscando, de fato, um parceiro, um parceiro transparente que te entrega a melhor solução, com o melhor custo-benefício e trazendo, de fato, um papo reto aqui em relação à questão de precificação. Então é por isso que eu não tenho essa prática de dar desconto, porque eu não tenho essa gordura. Porque imagina só, vamos supor que eu tivesse colocado na gordura aqui 10%. Se eu te desse 5% agora, você ia ficar feliz? Sim. Ia, né? Ia. Só que você ia perder 5%. Então a minha mentalidade é o seguinte, se o valor justo é X, para que eu vou colocar 10%? Para o cliente achar que saiu ganhando, mas na verdade eu tinha 10 para dar para ele, não era só 5. Então não tem essa prática. Verdade. Então você quer um parceiro de fato confiável para te entregar a melhor solução, não a mais barata, mas a que vai te entregar a melhor segurança e o melhor custo-benefício? Sim. Então... Cara, negócio fechado. Vai ser no Pix ou dividido? Direto. Antecipado. Então, Cara, muito bom isso, viu? A consultoria, ela traz essa licença poética para o profissional, de fato, mostrar algo que é muito diferenciado. E é isso que acontece na prática, cara. É exatamente isso que a gente acabou de fazer. É isso que aconteceu com o nosso aluno. Pode até colocar aí um printzinho aqui. Esse nosso aluno, Cássio, ele trabalha com sistemas fotovoltaicos. E olha a mentalidade dele. Quando ele conectou as consultorias, uma comunicação assertiva de vendas, um posicionamento diferenciado, o concorrente que estava cobrando 15 mil a menos do que ele, e o cliente fechou com ele. Por que isso acontece? É porque o cliente é besta, gosta de gastar 15 mil? Não. É porque o Cássio é bonito? Não, é porque o Cássio apresentou uma solução que esses 15 mil vai ser muito abaixo do tanto de resultado que ele vai gerar para o cliente. Cara, e trazendo a conexão em relação à questão de mentalidade de sucesso... Que foi uma coisa que o concorrente não apresentou. Cara, isso é mentalidade de sucesso. Boa. É quando você olha para o teu produto e fala, eu vou desenvolver uma coisa que é tão boa para o cliente que o cliente vai ter a sensação de estar me entregando, por exemplo, 15 mil em troca de um cheque em branco de 150 mil. Quando você tem uma mentalidade de sucesso, você para com essa firula de falar, meu diferencial é que eu tenho qualidade no meu serviço. Meu diferencial é que eu divido em 3 vezes. Meu atendimento é rápido, eu entrego antes do prazo. Cara, isso tudo é o mínimo, né, cara? Isso é o mínimo dos mínimos, não é diferencial. Então, quem tem mentalidade de sucesso, dá um passo atrás, olha para o produto e começa, cara, o que eu tenho que colocar nesse produto
que quando eu apresentar para o cliente olhar e falar, cara, eu não quero saber o preço, eu quero essa empresa. Isso é diferencial, isso é mentalidade de sucesso. E foi isso que fez com que, lá atrás, quando eu entrei no mercado de subestações, mesmo eu tendo menos de 1 ano trabalhando com subestações, o cliente pagar um valor superior ao que os meus concorrentes que tinham 30 anos estavam cobrando. Cara, a primeira subestação que eu vendi, teve 2 subestações. Uma foi interessante, que foi um cliente que eu já tinha vendido uma consultoria de correção de fator de potência, quando ele estava ainda na baixa tensão, que antigamente cobrava, reativo de consumidores comerciais da baixa tensão. E aí eu entreguei um resultado para esse cliente, e aí quando ele precisou instalar a subestação, ele foi o primeiro cliente que fechou o serviço sem pedir desconto. E sem querer rebaixar a minha proposta para 30% de desconto, 50% de desconto. Que a maioria dos clientes que eu apresentava a proposta queria isso. Teve um que eu falei, doutor, se eu tivesse 50% de desconto para lhe dar aqui, meu amigo, o que você está querendo me dizer é o seguinte, você está me chamando de ladrão. Porque se eu tivesse 50% de desconto para dar, eu estava ali roubando. Não tem isso, a conta não fecha, doutor. E aí, não fechou mesmo o serviço. Fechou com outra empresa que tinha 20, 30 anos. Aí teve esse primeiro supermercado, que devido à conexão com a parte dessa consultoria que eu já tinha vendido para ele, foi que me deu esse start para as consultorias especificamente. E aí, mais à frente, teve uma padaria, que essa foi interessante. Lá estava participando um concorrente que tinha mais de 30 anos no mercado. É uma empresa que eu, enfim, admirava muito e admiro muito, né? Empresa de engenharia elétrica, referência na região e tal. E aí, eles estavam cobrando 30 mil reais. Era uma subestação de 112,5 kVA na época. Acho que era 2015. Por aí. 2014, 2015. E aí, cara, o cliente, o argumento de vendas, quando eu conectei a consultoria de gestão de energia, quando eu mostrei o exemplo de um outro supermercado que eu tinha realizado a consultoria, que eles estavam gastando, que era mais de 50 mil por ano de prejuízo por falha de enquadramento. E quando eu falei para ele e mostrei que junto com essa subestação, eu entregaria essa consultoria de gestão em qualidade de energia e o que ela pode fazer com que ele esteja enquadrado no melhor cenário energético para que ele tenha o melhor custo-benefício, e que esses 5 mil de diferença entre proposta poderia ser irrisório, porque esse outro supermercado lá teve um prejuízo de 150 mil. Porque ele só me encontrou para corrigir isso daí depois de 3 anos que ele já tinha feito com outra empresa. E ele feliz da vida, esse outro cliente, né? Feliz da vida. E eu ainda falei para ele, olha, não fico feliz não, cara. Você está corrigindo isso daqui era para você ter essa economia desde quando implantou a subestação. E voltando para a padaria aqui, né? E aí, cara, o cara tinha mais de 30 anos no mercado corrente. E o cliente fechou comigo, minha proposta dava 5 mil acima. E foi aí, cara, onde a minha mente, ela acabou assim potencializando a atenção máxima em relação à questão das consultorias. Porque a consultoria, cara, ela tem essa essência de elevar a escala de consciência do cliente, porque de fato é um diferencial que faz muito sentido para o cliente. O cliente quer essa certeza, essa economia, né? Então, por isso que ela agrega demais para o profissional que tem essa mentalidade de sucesso, utilizar as consultorias para que ele possa decolar. Porque, inclusive, para quem quer ingressar nesse mercado de consultorias, é um tipo de atividade dentro da engenharia elétrica que é uma das mais fáceis para iniciar, porque a barreira de entrada é mínima. Mas e os equipamentos, os analisadores, os equipamentos são necessários? De 85% a 90% das consultorias que mais geram resultados, que são as da área da gestão de energia, o profissional ele não precisa ter nada disso, nenhum equipamento, nenhuma chave de fenda. Ele precisa ter o conhecimento e um computador e uma mentalidade de sucesso para ir para cima do mercado, fazer acontecer e gerar resultados. Já teve clientes de gerar resultado de acima de 60 mil reais por mês, fazendo o quê? Apenas auditoria de fatura e consultoria de GMT, gestão de energia e modalidades tarifárias, sem mover uma unha de equipamento, utilizando nenhum equipamento, nem analisador de energia, nem nada. Então tem essa baixa barreira de entrada, o tempo de realização da consultoria é rápido, então baixa o tempo de execução e
devido ter esse diferencial dessa entrega técnica, de ser uma solução que de fato o cliente deseja, que todo cliente ele quer o quê? Economizar e gastar menos dinheiro. E a consultoria faz isso. Coloca dinheiro no bolso do cliente. Então, por isso que o profissional que trabalha nessa área, ele é bem pago. Então, engenheiro eletricista que está iniciando, cara, se eu estivesse iniciando hoje, saindo da academia, era a atenção máxima nas consultorias de gestão e qualidade de energia. GMT, gestão de energia em modalidades tarifárias, correção do fator de potência, laudo para crédito CMS, mercado livre de energia, que está dentro das consultorias de gestão de energia, gerenciamento de energia, consultoria independente de gestão de energia, fazendo ali auditoria de fatura, verificando toda a parte de cenários energéticos. Cara, eu iria mergulhar nisso. Porque as oportunidades, elas são fantásticas, tá certo? Por ter justamente esse benefício. Alta rentabilidade, altas margens de lucro, baixo tempo de realização e baixa, como eu posso falar assim, baixa barreira de entrada, digamos assim, para quem está iniciando nessa área especificamente. Ô Anderson, e quando a gente pega uma empresa que oferece fotovoltaico com consultoria, mas que aí aparece outra também que oferece fotovoltaico com consultoria, como é que fica essa... Aí fica bom, cara. Fica bom pelo seguinte, o ruim da concorrência... Porque até então, trazendo para o cenário que é mais comum, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma empresa de fotovoltaico que não tem consultoria, ela vai fazer o feijão com arroz lá que 95%, 99% faz. Até que aparece a nossa audiência, que começa a aprender sobre consultoria, está dominando consultoria, os nossos alunos, e aí ele chega com esse diferencial. Cara, até aí tá fácil, entre aspas, né? Porque o cara não tem concorrente. Mas, cara, pode existir o cenário onde existe concorrência de igual para igual, consultoria com consultoria, sabe? Como é que o profissional com a mentalidade de sucesso ele tem que agir num momento desse que está uma disputa de igual para igual agora? Perfeito. A concorrência, eu costumo dizer que a concorrência não é ruim, a concorrência é boa. O que é ruim, o que ferra o mercado é a concorrência desqualificada. Quando você tem uma concorrência no mesmo nível, isso é sadio. Isso te impulsiona a você ter uma mentalidade de preciso melhorar, preciso entregar algo a mais. Então, quando você tem essa concorrência que está equilibrada, em termos de precificação, em termos de solução técnica, capacidade de solucionar o problema do cliente, cara, isso é sadio. E vai ter momento que o cliente ele vai se conectar mais com o fornecedor A do que com o fornecedor B. E tá tudo bem. E se ele dizer não, a gente precisa ter amor ao próximo, né? Cara, em vendas é preciso ter amor ao próximo. Se o cliente fala não quero, próximo, ou seja, você precisa ter amor ao próximo cliente. Não. Cara, isso tem tudo a ver com mentalidade, porque quantos profissionais, quando o cliente fala não quero, não contrato você, o cara fica se lamentando meses. E eu já tive um aluno que como aquela menina que você tá lá e ela disse não quero, aí você fica lá deprimido, né, cara? Próxima. Tem que amar a próxima. Depois que casar não, aí depois que casar já é fixo. Cara, eu já tive um aluno que o cliente tava pagando, acho que era mais de 3 mil, ou era 4 mil de multa por energia reativa e tal. Uhum. Ele apresentando ali para o cliente, e o cliente cabeça dura, não queria, e acabou não fechando com ele. E ficou lá pagando a multa. Aí depois eu pontuei, fiz um debrief da conversa que ele teve com o cliente, que ele abriu para mim, né? Uhum. E aí dei algum direcionamento para ele. Vi que o erro foi em relação a posicionamento e comunicação assertiva de vendas. O cliente não sentiu segurança. Se o cliente não sentir segurança, é por isso que a gente tem um módulo exclusivo de prospecção e vendas. Isso no treinamento SE? Isso no treinamento SE. Por quê? Se a pessoa quiser se inscrever, o link está na descrição, né? Descrição. Se inscreve aí. Se quiser, não. Se você tem uma mentalidade de sucesso, você vai se inscrever agora. Tem que se inscrever, O link está aí na descrição do vídeo. Certo? Vai ser um prazer ter do lado de cá. E aí esse aluno, eu vi justamente essa falha. Tá certo? E no treinamento a gente tem essa modalidade. Por quê? Porque se ele não vender, papai, não tem consultoria. Não faz a consultoria. Ele não desenvolve a parte técnica. Então, por isso que eu pego pesado na parte, desde concepção, desenvolvimento de produto, como se apresentar, como se comunicar, como se posicionar para que o cliente eleve a consciência dele, tenha segurança, aí sim ele fecha. Porque cliente nenhum é burro. Ninguém quer pagar 3 mil por mês, jogar na lata de lixo da concessionária. Ninguém quer isso. Se o cliente não fecha, alguma coisa teve aí. E aí eu mapeei e foi erro de comunicação.
Mas aí, não é esse ponto que eu quero trazer. O ponto que eu quero trazer desse aluno é o seguinte. Cara, aí ele... Mas Anderson, não tá dando certo, cara, as coisas. E já faz 3 meses que eu tô nesse cliente, esse vai e vem, tal, e não consegui fechar essa consultoria. Aí eu falei, cara, 3 meses tu tá, né? Nesses 3 meses aí, tu já prospectou quantos clientes aí? Pra tu falar que não tá dando certo as coisas. Já prospectou, pelo menos, por mês, 50 clientes? Ele, não. Uns 30? Que dá pelo menos um por dia? Não. Por semana, prospectou quantos? Não, eu tava focado nesse cliente. Eu, cara, desse jeito não vai dar certo mesmo. Por quê? A maioria vai dizer não pra você. A maioria vai dizer não, principalmente no início. Você não pode se apegar, cara. Tem que ir para o próximo cliente. Então, isso é questão de mentalidade. Às vezes você tem uma mentalidade de que, cara, eu tenho que apostar minhas fichas só nisso, só nesse cliente. Não. Você precisa ter uma máquina de prospecção e vendas. E é isso que a gente traz e ensina. Como prospectar os clientes de forma estratégica, como utilizar vários canais. Que muitos perguntam, qual é melhor prospectar, o melhor canal? Cara, não é o melhor canal. É estratégia multicanal. É vários canais. Tá entendendo? Porque é o volume que vai, enfim, ter aquele cliente que vai se conectar, que vai entender, que vai estar no momento de compra. Isso seja o porta a porta, seja marketing digital, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, tudo. Cara, LinkedIn, tudo. O cara que tem uma mentalidade, eu não vou dizer de fracasso, mas que tem uma mentalidade... Enfim, uma mentalidade pobre. Uma mentalidade pobre. Esse cara, ele já tem o ouro ali, olha, na palma da mão, no celular dele ali, nos contatos dele. O cara não tem... Nem o vizinho dele sabe que ele é engenheiro eletricista, que ele vende solução. O mundo não sabe. O cara não aparece numa rede social. Às vezes só aparece na rede social para estar vendo porcaria. Não produz um conteúdo. E muitos pensam que, para produzir conteúdo tem que, enfim... me enfeitar todo, tem que me preparar. Não, cara. Tem que ter um podcast. Tu tem que ter um dedo para apertar o botão do celular de gravar e falar aquilo que você já sabe. Verdade. É mostrar o que você já sabe. Ou seja, tem várias estratégias. Cara, eu acho que cabe até depois um episódio sobre isso, cara. Sobre marketing digital para engenheiro eletricista. Perfeito. Seria bacana, né? De como é que produz conteúdo, o que é que ele tem que fazer, como é que ele começa, o que é que ele precisa ter. Acho que é interessante porque é um canal de aquisição, de prospecção de clientes que é interessante e está bem em alta, assim, né? Perfeito. E aí, cara, a mentalidade, ela tanto pode impulsionar a pessoa, como também pode jogar para baixo. Então, nesse meu aluno, cara, tu tem que primeiro mudar essa mentalidade, cara. Fala o seguinte, esquece esse cliente. Se ele quiser, ele te procura depois. Porque se você está com 100 clientes, você está com vários clientes já prospectado aí na agulha, fazendo follow-up, fazendo contato. Não tô. Cara, então não perde tempo com um apenas. Vai prospectar vários, outros. Então, muitas das vezes, a pessoa que tem uma mentalidade pobre, o engenheiro eletricista, né, o eletrotécnico, às vezes tem uma mentalidade pobre. E eu falo mentalidade pobre não no sentido ofensivo, mas muitas vezes é no sentido de o cara não tem uma referência. Muitas vezes ele está num ambiente de pessoas que têm aquela mesma mentalidade de só reclamar, e aí ele não consegue avançar. Então, uma das coisas que é importante para quem quer desenvolver uma mentalidade de sucesso é blindar o seu ambiente. Perfeito. Estar perto de pessoas, tá certo, que têm uma mentalidade de sucesso. Porque o sucesso deixa pistas. O sucesso, ele motiva. A referência, ela ensina. Tá entendendo? Então, esse aluno... Inclusive, ele postou no grupo, até postei nos stories um dia desse aí, uma consultoria que ele fechou, o cliente estava pagando, parece que era mais de 30 mil por mês de energia reativa. Caramba. Fechou outros clientes também, enfim, o cara começou a decolar. Cara, mas, para você ver, você mudou a mentalidade, cara, você começou a acreditar em você, parece que as coisas acontecem num passo de mágica, mas não é passo de mágica. É porque a mentalidade de sucesso, ela te impulsiona para você chegar lá, no sucesso. E o contrário também é verdadeiro. Mentalidade pobre vai te impulsionar para ações que vai te levar àquilo, à pobreza. Então, por isso que ter uma mentalidade de sucesso, todo profissional da engenharia elétrica deveria ter. Todos os profissionais deveriam ter. Da engenharia elétrica, eu costumo falar, esse deveria ter ainda mais, porque, cara, o engenheiro sofre. Engenheiro é pressão do início ao fim. A graduação bate no cara... A graduação é pancada, bate como se... Bate sem pena. Entendeu? Então,
Quando esse profissional, cara, ele desenvolve mentalidade de sucesso, ninguém segura ele. Véio. Será que Rock Balboa fez engenharia elétrica, cara? Cara, só pode. Só pode. Anderson, pra gente fechar, cara, qual seria o conselho matador que você poderia dar pra galera que tá nos assistindo pra ele desenvolver uma mentalidade de sucesso? Perfeito. Primeiro é o seguinte, se olha no espelho, olha para o teu rosto, para a tua pele, e depois pega alguma referência na internet assim, de uma pessoa que é muito bem sucedida para você. Coloca assim, olha, na tua frente, perto do espelho assim, olha para você e olha para ele. Você vai ver que a principal diferença dele ter o sucesso que ele tem e você ainda não ter, está simplesmente na tua mentalidade de querer fazer as coisas acontecer, de você encontrar uma metodologia que sustente o teu sucesso, metodologia vencedora, um método de trabalho, um modelo de negócio bem-sucedido e o conhecimento. É apenas esses elementos que separam você dessa pessoa que você admira tanto que é bem-sucedido. Tá certo? Então faz essa lição, é simples, parece papo de coach, mas não é, cara. Não é. Você é uma máquina de sucesso. Então acredite em você. Agora, se mova. Porque o sucesso, ele não vai até você. Você vai precisar sair da zona de conforto e ir até ele. E só para fechar aqui também, abrindo um parênteses aqui, cara, na semana passada, eu fui para Fernando de Noronha com minha esposa. Muito bacana, enfim, a experiência fora do normal. Foi a primeira vez que eu fui para lá, né? E, cara, foi uma experiência muito agradável. Terminei tudo. Você tá numa ilha, isolado, a vibe é outra parada. Tá em contato com os animais, mergulhei com tubarão, vi as tartarugas, vi golfinho. É outra parada, velho. Viu instalações elétricas lá? Também, tem que ver. Só que aí, beleza. Quando eu voltei, né, nessa semana já, quando a gente tava vindo, né, de Fernando de Noronha, a gente desceu no aeroporto de Recife, e aí nunca tinha acontecido isso comigo, né, já voei, enfim, várias vezes, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil também, né, e nunca tinha passado por isso, já passou por algumas turbulências e tal, mas dessa vez, até pelo fato, eu acredito, do avião ser um pouco menor, por conta lá na ilha não pousa aviões de grande porte, né, e no retorno, na volta, o vento estava bem, enfim, estava turbulento e tal, já na hora do pouso. Aí na hora do pouso, o avião jogando a rabeta de lado assim e tal. E aí o piloto, a gente sentiu, né, que a roda bateu na pista. E aí, pensar que nele começou a decolar novamente. Arrematou. É. Certo? É coisas que muitos falam que é comum, acontece e tal, procedimento de segurança, mas vivenciar, que até eu sabia que isso acontece e tal, mas quando você está dentro do avião que acontece com você, vem várias coisas na sua cabeça, cara. Entendeu? Essa primeira coisa, como viajou apenas eu e a minha esposa, aniversário de casamento e tal, e nossos filhos estavam em casa. O primeiro pensamento que a gente tinha, cara, minha esposa pegando na minha mão forte assim, era nas crianças. E ali, muitos de olho fechado e pedindo a Deus. Tinha uma mulher um pouco mais atrás, chorando, desesperada. E isso, o avião meio que turbulento e tal. Aí passou um tempão ainda, rodando por cima. Depois o piloto falou o que aconteceu, que a gente ia fazer uma nova tentativa. E aí na nova tentativa, várias coisas passaram na minha cabeça, cara, em relação cara, e se esse avião cair, velho? E se faltar combustível? Será que vai ter combustível suficiente? Será que vai conseguir pousar? Cara, e quando o avião estava pousando na segunda vez, eu comecei a refletir assim, cara, como a vida é frágil. Qualquer coisinha, muitas das vezes pode, enfim, nos levar dessa vida. E a reflexão, trazendo assim para o lado da mentalidade, né? É que, cara, você que está no outro lado aí, talvez muitas coisas que você não fez ainda na tua vida, com medo de alguma coisa, eu quero te dizer o seguinte, cara. A vida é curta, velho. A vida passa rápido. Passa rápido e tudo pode acontecer. Então,
esse medo que você tem de fazer dar certo, de ter essa mentalidade de sucesso, para você alcançar o sucesso, para você romper essa barreira, dessa preguiça de estudar o que tem que estudar, se especializar com o que for necessário e de ter a coragem de colocar em prática aquilo que você acredita que não vai conseguir. Eu quero dizer o seguinte, cara, a vida é curta demais para ser covarde. Então tenha coragem, porém com prudência, com responsabilidade. Então tenha essa consciência, essa mentalidade de sucesso, porque se você colocar energia, dedicação, escolher o modelo de negócio certo, é impossível você não dar certo. Certo? Então, esse é o recado e o conselho que eu daria para vocês. A vida é curta demais para você ser apenas um engenheiro, apenas mais um na multidão. Tá certo? Faça acontecer, porque a única diferença, o que separa você da pessoa que você mais admira do mundo é o conhecimento que ele tem, a mentalidade, a coragem que ele tem. Tá certo? O restante, tudo você tem. Ele é um ser humano de carne, de osso, de sangue. Então, vai para cima. Tá certo? Vai para cima, para de procrastinar. Para de estar perdendo tempo com aquilo que não te agrega, que não te vai te conduzir e levar para o sucesso. Sabe aqueles teus amiguinhos, aquela rodinha que só vai te levar para baixo? Cara, muda de ambiente, muda de referência. Pensa em você, pensa nas pessoas que você ama, no que você quer entregar para a tua família. Porque eu tenho certeza que é impossível você dar errado se de fato você colocar energia, dedicação e ir para cima para de fato ser bem sucedido na profissão da engenharia elétrica. Maravilha, maravilha. Antes, chegamos ao fim de mais um episódio. Recados importantes. Não deixa de se inscrever no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha no grupo do trabalho, com a família, compartilha com todo mundo esse podcast, principalmente com aquela pessoa que você... Cara, esse meu colega precisa ouvir esse podcast. Compartilha com essa pessoa também. E, cara, os teus comentários vai ser muito bem-vindo aqui, né? Dá sugestões de conteúdos, de episódios que a gente pode trazer aqui para essa mesa, que a gente pode abordar. Quem sabe o próximo episódio já é com o tema que você vai sugerir aí, exatamente, né? Então não deixa de comentar. E, cara, inscrição no curso, todos os links estão na descrição. E é isso, Anderson. Foi um prazer, cara, e até o próximo episódio. Valeu!